que é o Artron Economiza? O Artron Economiza é uma automação elétrica para otimização das operações dos compressores de máquinas e aparelhos de ar-condicionado, ok? É uma automação que vai melhorar o desempenho do ar-condicionado. Para essa otimização, utiliza dois sensores de temperatura e um potente processador para estabelecer o uso mais eficiente através de recursos de P&D. Quem não sabe o que é P&D, é um controlador proporcional integral, é um algoritmo. Só que ele não é só um P&D, ele não faz só o P&D, porque senão ele seria mais um equipamento do que já existe no mercado. Então, o algoritmo dele é composto de outras partes além dessas, né? Que é o que? Ele também usa o proporcional, controle proporcional, e ele também usa outras coisas. Por exemplo, curvas de temperatura regionais. O que são essas curvas? O Brasil tem 4 regiões, são 4 curvas diferentes. Para cada região existe essa curva e o Economiza é adaptado para a região que ele é enviado. Quem faz isso aqui no Brasil somos nós, a autonomia. Esse produto vem do fabricante, o fabricante manda ele convencional e nós inserimos a programação de curva nele, dependendo da região, e ele vai enviado de acordo com isso, né? E ele também tem a parte de monitoramento em real time. O que é isso? Ele vai se adaptar ao ambiente que ele está interagindo. Por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, o ar-condicionado está interagindo com 30 pessoas no ambiente fechado, ok? Se eu colocar 60 pessoas aqui, o ar-condicionado vai ter que interagir diferentemente. E isso o Economiza vai calcular, ele vai entender quais são essas variáveis, aí também entra o algoritmo de proporcional integral e ele vai fazer esse cálculo e vai sempre buscar o melhor desempenho para o equipamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele vai diminuir o funcionamento do compressor no sistema integrado de refrigeração. Ok? Até aí? Aí aqui o que eu mensurei aqui o que é um controle de temperatura. Daí eu vou ler para vocês. O controle de temperatura é aplicado na indústria e no comércio. Aí não está colocado. É uma das tecnologias essenciais na fabricação adequada dos produtos, pois em um processo de fabricação, se a temperatura variar muito, tanto acima ou abaixo da faixa ideal necessária para determinada fase de um processo de fabricação, os resultados podem ser revestimentos danificados, adesão inadequada, material enfraquecido ou componente comprometido. Por este motivo, torna-se cada vez mais importante que a fábrica não apenas determine a temperatura adequada para cada etapa da produção, mas também monitore a temperatura dentro do processo. Os controles de temperatura nas operações de fabricação cumprem a seguinte função: são responsáveis por garantir que a etapa do processo opere dentro dos padrões, medindo a temperatura constante e comparando e corrigindo com a temperatura específica, programadas internamente. O set point, nós vamos determinar, né? O set point ele pode ser o set point de conforto, você vai estabelecer para toda uma rede ou para todo um ambiente, ou ele pode usar set points variáveis, entendeu? Isso, na verdade, é uma discussão que você vai ter que ter com o seu cliente. Na parte da instalação, eu vou chegar nesse ponto, tá? Como resultado, os fabricantes podem descobrir problemas relacionados com a temperatura mais rapidamente e tratá-los quando necessário. Existem 3 tipos gerais de controle de temperatura que são aplicados durante o processo de fabricação. Aqui, essa apresentação, infelizmente, ela é mais voltada para a área industrial, mas não muda para a área industrial, para a comercial, que é onde a gente vai atuar com a Economiza. E o que a gente tem hoje que o mercado nos oferece? O sistema on-off, o proporcional e o P&D. Fora esses 3 tipos de controle, nós não temos outros. Entendeu? E o que a gente está dando com a Economiza? Uma outra opção de controle para esses clientes. Entendeu? Uma outra opção de automação. Isso aqui é um exemplo de um controle on-off, como funciona, né? Só estou mostrando. Então aqui eu tenho um set point de temperatura, né? Que eu determinei, né? A escalada inicial para atingir essa temperatura,
E como ele vai trabalhar, como a onda de temperatura vai trabalhar no sistema on-off. Então, vamos lá, vou ler o que está escrito aí. O controle de temperatura on-off é o mais barato de todos os tipos de controle. E também o mais simples em termos de funcionamento, pois o seu controle é apenas ligar ou desligar. Por exemplo, no caso da temperatura média ficar abaixo de certo ponto, os sinais de controle são enviados para a máquina ligar, de forma com que a temperatura se eleve. Da mesma forma, se a temperatura ultrapassar um determinado ponto, o controle de temperatura é acionado para desligar a resistência ou ligar o sistema de refrigeração, a fim de baixar essa temperatura. Um outro exemplo comum de controle on-off é um termostato doméstico de uma geladeira, por exemplo. Quando a temperatura aumenta até um certo ponto, o controlador aciona o motor da geladeira para definir a temperatura e fazer com que ela volte ao valor programado, que é sempre o valor de set point que você estipulou. Com o ar-condicionado, funciona da mesma maneira. Se a temperatura sobe passando de certo ponto, o controlador aciona o ar-condicionado, fazendo com que a temperatura volte ao estado que foi programado. Controle on-off são frequentemente usados em processos onde mudança de temperatura é muito lenta e o controle de temperatura não é necessário. O que ele quer dizer com isso? 90% dos ares condicionados que você tem instalado no mercado, no Parque Nacional, são sistemas on-off. Legal? 90% dos equipamentos que você tem aí no Parque Nacional, falando em split, cassete, são equipamentos on-off. Ao contrário do controle on-off, que só atua quando o limite ajustado é atingido, os controles proporcionais são projetados para responder à mudança de temperatura antes que ela saia da faixa desejada. Essencialmente, os controles proporcionais aumentam ou diminuem a fonte de energia, a fonte de energia à medida de temperatura atinge seu limite superior e inferior ao set point, o que retarda ou acelera o aquecimento e ajuda a estabilização da temperatura. Aqui, por exemplo, ele está mostrando um outro tipo de controle, um controle a 60%. O que eu estou falando? O que ele está mostrando com isso? 25% de carga, que vai carga térmica, que vai se relacionar a 25% de carga de energia. 60% da carga que vai relacionar a 60% da carga de energia. Legal? Claro até aí? O tempo do ciclo deve ser curto o suficiente para permitir que a massa térmica da carga suavize os pulsos de decomutação, e nesse exemplo utilizamos um ciclo de 20 segundos. Deve-se atentar que alguns sistemas podem necessitar de tempos de ciclos mais curtos que os suportados por um relé, por exemplo. Aí é um problema. Você está vendo? Se você tem lá um relé que não suporta uma carga de 50% e ele só trabalha até 40%, você vai queimar o relé, o ar-condicionado vai parar de funcionar, entendeu? Então, por isso que o sistema proporcional não é muito usado no sistema de splitão, cassete, que é o comercial que a gente tem aí no mercado. O sistema proporcional, ele vai atuar muito aonde? Alguém falou do VRF aí, né? O VRF funciona no sistema proporcional. VRF, VSF, VSB, ele funciona no sistema proporcional. O controle de temperatura dele é através do sistema proporcional. Aqui tem um exemplo do sistema proporcional funcionando e o ciclo navegando. Lá, você pode ver como a figura conforme acende. Olha lá. Ciclos de, eu acho que é de 5, 50, 75 e 90. E é isso que o VRF vai fazer, entendeu? Ele vai navegar aí dentro desse ciclo aí, entendeu? E vai aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Tá. Controle de P&D. E aí sim a gente só está falando que eu falei para vocês que no sistema comercial a gente não tem, só tem um sistema industrial. Entendeu? Por quê? Porque aqui a gente tem que avaliar outras coisas, por exemplo, pressão, industrial e comercial de larga escala. Se você pegar, por exemplo, um desses
novos prédios, aí, vamos falar assim, ó, o Hugo que está aqui é engenheiro elétrico, né, e ele trabalhou na automação do prédio novo da Camargo Corrêa. Ele trabalhou na Santander, e nesse tipo de refrigeração, aí o PID funciona, porque ele vai controlar a pressão, vai controlar vários outros vazão, vai controlar várias outras variáveis que para um sistema comercial você não precisa. E isso, o que acontece? Encarece demais o sistema de controle, né? Vamos falar nisso também, né? Então, por isso, não é utilizado, entendeu? E falando dos fabricantes de equipamentos que tem hoje para o sistema, para a área comercial, que é onde a gente está atuando, que são nossos principais clientes. O tipo de fabricante fornecedor, o que ele está preocupado em entregar para aquele cliente? Carga térmica, entendeu? Ele está preocupado que o ar-condicionado que vai estar naquele ambiente, ele vai refrigerar, entendeu? Ele não está preocupado se aquele ar-condicionado vai ter um controle de automação bom, se ele está gastando ou está deixando de gastar muita energia, entendeu? Ele quer entregar a carga térmica para aquele cliente, entendeu? Então, o controle de PID combina os chamados controle proporcional com controle integral e derivativo. Assim, ele permite que o sistema opere dentro de uma banda proporcional de mesma forma que o controle proporcional faz com duas características adicionais, que melhoram a regulagem global da temperatura. O recurso proporcional permite que o controle reaja às circunstâncias atuais e ajuste adequadamente. Já o valor integral leva em consideração a soma dos eventos recentes, ou seja, ritmos de controle proporcional passados. E o valor derivativo, por sua vez, determina a reação apropriada com base na troca com qual os ritmos passados estão mudando. Combinando os três, usam os dados atuais, dados do passado, e na qual os dados estão mudando para definir um algoritmo específico de controle de temperatura, compensando assim o erro de temperatura entre variável de processo e ponto de ajuste, mantendo uma temperatura constante. Olha como fica a curva de set point aqui do PID. Quem precisa vamos pensar junto aqui, quem precisa de uma curva de temperatura assim? Um laboratório, uma indústria que está fabricando, uma indústria que está fabricando algum produto que ele precise de uma temperatura específica. Então é um controle mais fino de temperatura. O Economiza ele vai fazer isso? Não, não é isso que a gente quer que ele faça, entendeu? Porque se você fizer isso com o cliente vai falar que está quente o lugar, porque assim, você, pelo que eu entendi, é uma empresa que já trabalha com ar-condicionado, certo? 20 anos. Assim como algumas outras aqui. Se você for lá e determinar um set point de 23 graus num equipamento on-off, on-off ele tem a curva de atuação, eu mostrei lá, sim, certo? Então tem horas que essa temperatura vai estar em 26 e tem horas que essa temperatura vai estar em 21, né? Então quer dizer assim, essa é a curva de atuação. O range de set point é muito pequeno, você praticamente nunca vai estar a 23 graus, entendeu? E se você chegar lá nesse cliente e colocar 23 graus, ele vai virar para você e vai falar: o meu ar-condicionado não está funcionando, não refrigera o meu ambiente, entendeu? Então quer dizer assim, o Economiza, ele vai aproximar isso aqui, ele vai estreitar, mas ele ainda eu vou ter uma curva bem menor de temperatura em relação ao on-off. Isso pode proporcionar o quê? Essa reação dos clientes. E aí o que está errado? Meu ar-condicionado que não está gerando? Não, o seu set point, a sua temperatura de conforto então é outra. Não é 23, é 22, muda muito, é 21. Né? O que ele está falando lá? Segure-se que o disjuntor do equipamento vai estar desligado. Então identifiquei o equipamento, vou lá instalar o Economiza nele, desliga o disjuntor dele, né? Tipo, não estou aqui para dar curso de NR10 para ninguém mais, né? Por favor, vamos tomar cuidado caso quando for mexer, se algum de vocês for mexer, né? Vamos lá. Certifique-se de ajustar a temperatura do termostato frio para o máximo, através do controle remoto ou manualmente.
É aquilo que eu falei para você. Se eu estou lá instalando num ar-condicionado específico economiza. Eu terminei a instalação elétrica, o que eu vou pegar? O controle, vou lá, liguei o disjuntor de novo, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar o controle do ar-condicionado, e vou colocar o set point de temperatura dele no mínimo possível. 16, 17, 18, os equipamentos aí, eles brincam com isso. Então você vai lá e vai colocar no mínimo. O economiza poder atuar, senão ele não vai funcionar. Legal? Isso pensando no modelo de instalação que a gente está implementando aqui para não ser invasivo. Ah, claro, Júlio, a gente pode ser invasivo? Pode desabilitar os dois sensores de temperatura na placa PCB do ar-condicionado. Bom, vamos lá, aqui eu vou falar ilustração do posicionamento dos sensores de temperatura. Lembra que eu falei que uma das coisas mais importantes, vou colocar aqui ó, como 70% do funcionamento do economia é o posicionamento dos sensores de temperatura. Né? Então aqui ó, eu tenho um sensor, o que é esse cara aqui? Ó? Esse cara aqui é o sensor de temperatura ambiente. Ou, se você preferir, ele pode ser chamado também de sensor de temperatura de retorno, que é o mesmo que o ar-condicionado tem aí dentro, certo? Quem mexe com o ar-condicionado sabe que o ar-condicionado tem um sensor. Esse cara aqui, eu não sei se ele está aqui ou não, ele tem um sensor de temperatura de retorno aqui. Isso é bom, é ruim? Ele está aqui, está lá fora? Aqui dentro ele sofre influência da serpentina que existe aqui. Pelo lado de fora, ele instalado para fora, não. Né? É bom mencionar isso daí. Tá? Por quê? O economiza ele vai ser instalado aonde? Na lateral aqui do evaporador. Estou dando exemplo desse aqui. No cassete ele vai ficar lá dentro, aqui num split ele vai ficar aqui na lateral, certo? E esse sensor de temperatura, ele vai ser virado para baixo, ele vai ser preso aqui com uma fita ou alguma coisa que o cara vai fazer lá, vou mostrar depois um filminho do técnico fazendo a instalação para vocês olhar, ele vai ficar preso aqui. Então a instalação do economiza é isso, é desse jeito que ele deve ficar posicionado nos evaporadores, entendeu? É essa a maneira correta de instalação. Esse sensor aqui é o sensor de temperatura de insuflamento. O que é insuflamento? É onde o ar-condicionado dispersa o ar gelado no ambiente. Aonde é isso no ar-condicionado? Essa região. Essa região, ela é toda igual? É para ser. Mas na realidade não é. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar um sensorzinho daqueles de revolvinho, ele acabou de citar, ou um outro sensor daqueles da Mini, sensor externo, e vir no ar-condicionado, ligar lá, colocar ele para refrigerar no mínimo e verificar aonde é o ponto mais frio dele aqui. Canto esquerdo, entendeu? Certo? E aí o que você vai fazer com esse sensor? Por dentro do equipamento, né? Vai tirar essa carcaça, vai passar ele por dentro e vai posicionar ele lá, bem na saída do ar, sem com que a cabeça dele, a ponta, não encoste em nenhum lugar, tá? Então você vai ter que posicionar ele aqui, prender ele aqui de forma. E assim, ó, eu mostrando aqui, você vai falar, pô, dificuldade nada, isso aqui o cara faz pé nas costas. Pé nas costas, entendeu? Quem trabalha com ar-condicionado sabe do que eu estou falando, entendeu? Então vamos lá, esse sensor vai ficar assim, ok? Esse cara aqui vai estar no ponto mais frio desse cara, que pode ser, geralmente vai ser aqui, aquilo que ele falou, mas se tem um entupimento aqui, se tem um congelamento ali, qualquer coisa pode acontecer, pode ser aqui, isso aqui. Por isso é bom ter o sensorzinho e você identificar. No cassete é a mesma coisa, o cassete ele tem 4 saídas, você sempre vai ter que achar a saída que ele está evaporando mais gelado, entendeu? E isso vai impactar diretamente no funcionamento dele. Por quê? Porque ele monitora a temperatura que está no ambiente e a temperatura de insuflamento. Ele usa essas variáveis para fazer o cálculo de performance que ele vai dar para o compressor. Entendeu? Porque assim, vamos dizer que ele está aprendendo, né? Eu coloquei ele aqui, ele não sabe nada daquele ambiente, ele não sabe como aquele ar-condicionado funciona, ele não sabe como esse ar-condicionado funciona, entendeu? Eu coloquei ele aqui, ele vai ter que monitorar isso para depois dar um resultado. Ele não é plug and play, coloquei e funcionou, não é isso.
entendeu? Ele vai mudar o funcionamento conforme o monitoramento que ele for fazer, tá? A ligação elétrica dele, vamos lá, vocês viram os fiozinhos aqui, ó, os cabinhos. Cabo verde e vermelho, força, ok? Verde, vermelho, força. Pode ser 220, pode ser 100, fase neutro, o que você quiser ligar até 380. Ele aceita qualquer tensão. Aonde a gente vai fazer essa ligação? Na própria borneira do equipamento. Aí aqui, ó, eu estou demonstrando alguns exemplos de borneira que eu tenho aí, ó, que eu posso encontrar aí pela frente, entendeu? Isso daqui não é para vocês que já não, mas para quem nunca viu, existem vários tipos de borneira. Tem equipamento que a borneira é aqui, tem equipamento aqueles que são os piso-teto, a borneira é na lateral, o cassete, você tem que abrir a tampa, é lá dentro dele, cada um, esse comando vai estar num lugar, você tem que encontrar onde está esse comando para fazer a ligação. Mas é muito simples de ser feito, entendeu? Aí agora aqui eu vou falar rapidamente do comprovação de eficiência energética e POC, certo? Vamos lá, rapidinho, que a gente está meio apertado no tempo aí. O que é eficiência energética? É fazer mais com menos energia. Isso é eficiência energética, concorda? Todo mundo concorda aqui? Você que é de eficiência, fazer mais com menos. Isso é eficiência energética, certo? Esse é o objetivo e base conceitual de trabalho. Eficiência energética é uma atividade que busca melhorar o uso das fontes de energia. A utilização racional de energia, chamada também simplesmente de eficiência energética, consiste em usar um modo eficiente de energia para obter um determinado resultado. Por definição, eficiência energética consiste em relação entre qualidade de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para sua realização. Exemplos de eficiência energética: iluminação. Uma lâmpada LED de 7 watts, ela tem o mesmo nível de iluminação. Aí o Hugo não está aí, que mexe com iluminação, ele vai ficar bravo comigo, porque não tem, né? O nível de lumens é diferente, mas até aí, vamos lá, né? Tem o mesmo nível de iluminação de uma lâmpada incandescente de 60 watts, ou seja, economia de 53 watts por hora, quase 90% de economia, né? Então, isso é um conceito de eficiência energética, né? Além disso, a vida útil de uma lâmpada LED é 50 vezes maior e o calor transferido para o ambiente é menor. Portanto, locais climatizados gastarão menos energia elétrica para resfriar o ambiente. Aí vamos lá, outro dia aqui um amigo nosso que está aqui, o Camilo, ele falou assim: a tecnologia no Brasil, tudo que é novo, né? O brasileiro tem, por definição, esperar aquilo virar o quê? Commodity. E o melhor exemplo disso é a lâmpada LED. Por que isso? No começo, quando a lâmpada LED estava aparecendo aqui pela primeira vez, né? Ninguém queria lâmpada LED. Essa porcaria não presta, né? Isso daí não serve para nada, só quer para gastar dinheiro. Mas uma coisa que eles inventaram como troca de tomada, mudou o tipo de coisa, só para gastar dinheiro. Aí começou os projetos de eficiência, começaram a comprovar a eficiência e desempenho daquele equipamento, até o ponto que a credibilidade dele ficou tão alta que hoje não é preciso mais fazer comprovação. Todo mundo sabe que se você trocar uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, você vai ter uma economia de energia, vai fazer uma diferença no seu bolso. Legal? Então quer dizer assim, eu posso dizer que é assim, esse e o selo da Procel são os primeiros exemplos de eficiência energética do Brasil, entendeu? Que realmente funcionaram no bolso do consumidor final. Então quer dizer assim, mas o brasileiro ele tem isso, ele não acredita numa nova tecnologia, ele não quer testar, ele não quer comprovar desempenho, ele simplesmente espera ela amadurecer na mão de outra pessoa, para não falar uma besteira, né? E vai comprar essa tecnologia no momento que ela já está comprovada. Então quer dizer assim, é uma dura realidade, mas tem que ser mencionado. Motores. Em média, um motor de alto rendimento economiza de 20 a 30% de energia em relação ao motor tradicional. Além disso, uma boa parte dos motores instalados possui potência maior que a necessária. Portanto, adequando a potência do motor, haverá uma economia de energia elétrica. Caldeira, produção a vapor. Muitas indústrias, hotéis, hospitais utilizam caldeiras a gás
para produzir vapor. A cogeração, o reaproveitamento dos gases, escapes de uso, placas solares, são algumas das opções que uma ESCO, Empresa de Serviços de Energia. O que é autonomia total? Autonomia, qual é a denominação? O que é autonomia total no mercado? Ela é uma ESCO, entendeu? Que nada mais é que uma empresa de serviço de energia. Pode oferecer visando redução de consumo de energia. Climatização, né? A cada momento, novas soluções e sistemas são apresentados ao mercado de climatização. Bem-vindo, economize. Né? Um retrofit, troca de sistema antigo por um sistema novo, de um sistema com 15 a 20 anos de operação, trará ao cliente uma economia de 30% a 50% no custo de energia elétrica. Dependendo do sistema e como foi dada a manutenção nesse período, além da redução no custo de manutenção. Então, quer dizer assim, o cliente que vai efetuar uma troca de um parque é aquele lá, o nosso cliente. Vamos melhorar o parque dele e dar um produto que ele vai gastar menos e ter um payback melhor, com melhor desempenho. Legal? É isso que a gente está oferecendo para esses clientes. Esses, vamos dizer assim, são os melhores clientes a serem tratados. Aí, normas que regem eficiência energética no mundo, né? No mundo, eu acho que eu até me expressei mal, no Brasil, né? Vou falar, porque, na verdade, o protocolo internacional para medição e verificação de performance é internacional, é no mundo. Todo lugar para se fazer um POC de eficiência energética, você tem que usar o protocolo IVO. Não existe POC de eficiência energética sem o protocolo IVO. E é no Brasil? Não, é no mundo, entendeu? É a norma internacional para testes de eficiência. É essa, não adianta. Se você for lá no site da ANEEL, vai estar dizendo que tudo que a ANEEL faz, ela se referencia ao protocolo IVO. Se você pegar a ISO, que está aqui embaixo, ela está referenciando o protocolo IVO lá dentro. Então, quer dizer assim, não adianta, o protocolo IVO é a norma principal de atuação para quem trabalha com eficiência energética, tá? E aí vai ter um pendrive aí que eu fiz para cada um de vocês, que tem essas normas aí dentro. O interessante é ler a norma para ter o conhecimento geral sobre o assunto, entendeu? Principais órgãos e programas do Brasil, né? Quais são? ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né? O Washington podia até falar um pouco aí, porque ele conhece muito da parte de chamada pública, ele pode até falar um pouco disso depois. Segundo, Ministério de Minas e Energia e programas. Qual o principal programa de eficiência energética do Brasil? A Procel, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Quem é a Procel? Todo mundo sabe aqui quem é a Procel? Não. Qual é esse programa Procel? Quando você compra uma televisão, ela não tem uma tarjeta lá dizendo que é a classificação A, B, essa é a tarjetinha aqui, ó. Quem faz essa tarjetinha aqui é esse cara aqui, ó, Programa Nacional, entendeu? Todos esses equipamentos são avaliados por eles, entendeu? Eles determinam qual é a classificação de consumo de energia de todo equipamento elétrico, entendeu? E como que ele faz isso? Qual é a prova de conceito que ele usa para testar esse equipamento? Protocolo Internacional de Medição e Verificação, protocolo IVO. Qual o protocolo? O que a autonomia, né? O que os MDEs, o que o Economiza usa para a prova de conceito? Qual a norma que a autonomia usa para fazer a memória de cálculo e relatório de eficiência energética? Programa Internacional para a Medição e Verificação de Performance. Então, quer dizer, a gente está trabalhando igual dentro da norma, conforme todas as empresas que tem no mercado. Legal? Isso é só um conhecimento geral para vocês, tá? O que é um POC? O POC é uma prova de conceito. A gente está com o significado a expressão em inglês é Proof of Concept. Eu vou resumir aqui o que eu coloquei. Usando em uma concepção mais simplificada, é uma prova que a teoria se aplica na realidade, baseada em normas que regem o assunto. Então, basicamente é isso, né? Mas ele tem aqui, né? Como realizar um POC? Em primeiro lugar, usamos nossa prova de conceito POC para demonstrar o funcionamento e desempenho de nossa automação no sistema de climatização. Para que a autonomia usa o POC?
para mostrar o desempenho da Economiza no sistema de climatização do cliente. Legal? Vamos lá. Para realizá-la adequadamente, temos que seguir exatamente o que as normas acima mencionadas, protocolo ISO 9000, ISO 50001, mencionadas nos determinam para que isso possa ser usado como ponto determinante de aquisição de nossos produtos pelo cliente. Entendeu? Vamos lá. Aí agora, isso aqui é importante, eu gostaria que vocês realmente anotassem, porque cada pontinho desse aí eu vou dar uma dica para vocês, mas é o passo a passo de como realizar um piloto, entendeu? Então quer dizer assim, muitos que já fizeram, já tem aí uma certa expertise, mas existe um passo a passo para fazer esse piloto. Vamos lá, primeiro passo, assim, uma coisa que tem que ficar bem clara, você tem que fazer uma visita inicial nesse cliente. Não adianta você ir já lá nesse cliente com o seu multimedidor, que economiza debaixo do braço. Não adianta, você tem que ir lá pela uma primeira vez para conhecer o ambiente, olhar, ver quais são os ar-condicionados, ver se acha o painel, ver se está identificado. Vai lá visitar, você tem que olhar, entendeu? Legal, então, ó, identificar os equipamentos que serão submetidos aos testes de nossa automação. Ah, cheguei lá no ambiente para visitar. Ah, por que equipamento? Ah, vou fazer esse equipamento? Legal. Então, esse é o equipamento que eu falei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar fabricante, modelo e capacidade. Fabricante, modelo e capacidade. Sem essa informação não sai relatório. Então, bom deixar anotado isso daí. Outra coisa que é importante, fotografar esses equipamentos. Fotografar, hoje a gente tem celular, todo mundo tem celular aqui, não custa nada tirar uma foto, entendeu? Vai lá e tirar uma foto do equipamento que você vai fazer, o teste, entendeu? Porque a gente vai usar essa foto depois para mostrar que foi ali que a gente fez o trabalho. Verificar o estado de funcionamento, aquilo que a gente falou aqui bastante antes. O equipamento está funcionando? Entendeu? O equipamento está refrigerando? Entendeu? Quer dizer assim, não está, já descarta um para outro, entendeu? Dentro do mesmo cliente, mas o equipamento ele tem que estar funcionando. O mínimo ele tem que estar funcionando, entendeu? Economiza não é um ar-condicionado. Então, o ar-condicionado tem que estar funcionando para que a automação traga potente desempenho para ele. Verificar se o ambiente tem as mínimas condições de dimensionamento térmico, é aquilo que a gente falou aqui de subdimensionamento. O que são as mínimas condições? Os ar-condicionados estão tudo setados lá no 17, você está aqui, está quente, não tem mínima condição de a gente fazer um teste de eficiência energética lá. Por quê? Porque se o equipamento está no 17, configurado lá no controle e não está refrigerando, entendeu? Eu vou dar um exemplo. A gente está fazendo o piloto para o McDonald's, eu acho que não está aqui, né? Aí eu fui lá no McDonald's, né? Lá são splitão dutado, né? Aí legal, daí são 6 splits, eles estão todos lá no teto, dutado, 4 para a área de refeição, né? E 2 para a área de cozinha. Legal. Aí eu cheguei lá assim, fui lá o primeiro olhar ver se o ambiente estava com conforto térmico legal e tudo mais. Aí eu subi lá no telhado para ver os equipamentos. Aí eu cheguei lá e me deparo com como que chamam os equipamentos lá os exaustores. Cheguei lá, olhei os exaustores, tipo, coberto de óleo, os exaustores, assim, sabe? Tipo, você vê que aquele exaustor já está saturado, certo? Aí eu, vendo o exaustor daquele jeito, qual a primeira coisa que mas isso sou eu, né? Que eu já tenho uma expertise, quem tiver é melhor, quem não tiver vai sofrer um pouco mais com isso. O que eu fiz? Fui lá e olhei os 2 splits da cozinha. Eu falei assim, os mais preocupantes, eu fui lá olhar. Eu abri os filtros dele impregnado de gordura. Entendeu? O ar-condicionado, o filtro dele, não foi feito para separar a partícula de gordura. Entendeu? O máximo que ele separa é partículas de poeira. Você está entendendo? Ele foi projetado para isso. Se ele está succionando gordura, não é só isso, ele está succionando calorias também que ele não poderia, que vai afetar o desempenho dele. Então o que eu fiz? Eu eliminei da prova de conceito aqueles 2 equipamentos. Por quê? Porque o sistema de exaustão não está funcionando, consequentemente leva a depreciar o equipamento de ar-condicionado daquele ambiente. Né?
E isso é um McDonald's, né? Então quer dizer, é um McDonald's grande e tal, tudo mais, né? Você vê uma loja que tem todo um padrão de arquitetura, não era para ter, né? Um projeto pré-estabelecido não era para ter esse tipo de problema. Mas lá é um problema de manutenção, os exaustores estão saturados, entendeu? Mas legal, pertinente o seu comentário, né? Verificar as mínimas condições. Encontrar o quadro elétrico que esse equipamento está ligado. Então, identificamos o quadro elétrico. Legal, o quadro elétrico está aqui, achamos qual é o ar-condicionado. É o ar-condicionado 1. Ali, testamos, verificamos. Eu não vou entrar no mérito de como você vai medir aqui, porque o Lucas está aqui para falar disso para vocês, entendeu? Então quer dizer assim, o Lucas vai dar o treinamento para vocês de como vocês devem instalar numa situação que o quadro é só de ar-condicionado, como vocês devem instalar numa situação que o quadro é misto, e aí ele está aí para falar tudo isso aí para vocês, eu não vou entrar no mérito e deixa ele colocar isso aí depois, certo? Fotografar, instalou um multimedidor lá, foto, duas, três fotos lá para ficar boa, para guardar, para depois enviar por e-mail, certo? Aí vamos lá. Segundo passo, ou segunda visita no cliente, certo? Depois de tudo isso levantado, você viu, você identificou, já sabe os equipamentos, sabe o que dá para fazer e tal. Aí você vai lá no match, certo? A temperatura, para ver se você vai ter uma semana boa de temperatura ou não, entendeu? Dependendo da região, nosso amigo de Cuiabá lá não sabe verificar, nosso amigo de Goiânia não sabe verificar nada, né? Nosso amigo carioca de vez em quando verifica, de vez em quando não. Aí você vai com a sua maletinha lá, marcou com o cliente e tal, legal, instala um multimedidor. O Lucas vai ensinar vocês a instalar um multimedidor. Fotografa toda a instalação do multimedidor. Vai no equipamento de ar-condicionado de novo, determinou lá com o cliente qual que é a temperatura que a gente vai fazer o teste, amigão. Vamos fazer o teste em 20, 22, 23, 25. Defina, entendeu? Você não tem que forçar. Se ele virar para você, qual é a melhor temperatura de conforto? Entre 22 e 23 graus. Configura a temperatura, estabeleceu com o cliente, vai lá, seta essa temperatura no ar-condicionado. Orienta o máximo de usuários possíveis. Por exemplo, você está numa farmácia, fala com todos os funcionários da farmácia. Está numa clínica de beleza, fala com todo mundo que você... Quanto mais pessoas você falar e falar que está realizando um teste de... Porque você está conscientizando as pessoas, parece idiotice, né? Mas assim, eu por expertise própria de correr esse Brasil aí fazendo isso daí, eu falo para vocês que é importante. Uma pessoa da limpeza que você deixou de falar, ela vai lá e desliga a cortina de ar para poder varrer o chão e depois ela não liga mais. Você está entendendo? Então, tipo, a conscientização é de pessoa a pessoa. Então, quanto mais pessoas vocês falarem, mais vocês mostrarem, olha, se você deixar a cortina com educação, claro, né? Todo mundo, ninguém é obrigado a conhecer nada, né? Você vai chegar lá, minha senhora, se a senhora deixar a cortina de ar desligada, o ar-condicionado não vai funcionar. O patrão vai gastar mais energia, vai pagar menos dinheiro para a senhora. Ou vai brigar com a senhora. Entendeu? Então quer dizer assim, conversar com a educação com todo mundo e conscientizar o máximo de pessoas possível é o objetivo nosso aqui como missão também. Legal. Feito isso, orientar mais pessoas, conforme normas acima mencionadas, necessitamos de um mínimo de 24 horas de operação para a comparação dos períodos avaliados. O que é isso? Eu preciso do quê? De 2 dias de funcionamento completo daquele ar-condicionado. A norma pede isso, não sou eu, José Juras, que está determinando isso. A norma fala que eu tenho que, para fazer um comparativo de tempos, o mínimo que eu tenho que ter são 2 dias, eu coloquei 24 horas porque eu preciso de 2 dias de operação completa. Jura, se eu for lá na segunda instalar um multimedidor e na quarta for instalar o economiza, vai funcionar? Não vou ter, a não ser que você chegue lá às 6 horas da manhã para instalar o multimedidor.
e pegue toda a operação daquele ambiente. Aí vai funcionar. Vamos lá. Regular o equipamento sobre teste em seu controle remoto para o menor setpoint possível. Já comentei isso aqui. Põe ele lá no 17, no controle remoto do ar-condicionado, para que quem vai atuar é o setpoint que vai estar configurado no Economiza. Certo? Regular a temperatura do Economiza para a temperatura estipulada como de conforto. Vai ser a mesma temperatura que você combinou com o dono do ambiente que ia ser a temperatura de conforto. Menos 17, vou dizer assim, tá? Até 20 graus dá desempenho de eficiência energética. Abaixo de 20, temperatura de conforto 22, né? Abaixo de 20 não dá desempenho nenhum. Já bom avisar isso aqui, tá? Isso aqui é importante. Número de série do multimedidor, referência de clima, em que lugar foi pego, tá lá, ó, tá vendo? E vamos embora, vamos continuar. E todas essas referências estão lá na memória de cálculo, depois o Sodré pode até abrir ali para vocês verem como que é que acontece. É procedimentos de teste, é aquilo que eu já estava mencionando lá para vocês. Aí aqui que eu queria chegar. Esse teste aqui foi mais comprido, vocês estão vendo? E aqui, ó, você vê, ó, eu não vou falar aqui do quilowatt-hora, certo? Porque aqui eu tenho um quilowatt-hora que foi gasto, então quer dizer assim, ó, aqui eu trabalhei, eu consumi no dia 13,16 kWh para uma quantidade de 3,5 horas de utilização. Então eu tenho uma média de consumo por essas horas de 3,76. Só para vocês entenderem como funciona isso aqui. Para por um setpoint de 23, uma temperatura regulada de 26, uma temperatura externa pelo INET de 26,44. Certo? Para o outro dia eu consumi 52 para 10 horas de utilização, então quer dizer que eu gastei 5,4 kW por hora, certo? Naquele dia. E aí assim por diante. Nesse período por completo, que são os 5, são 5 ou são 6 dias, eu tenho uma média de consumo, que são todas, é a média desses caras aqui, de 4,54 a 23 graus de setpoint e uma média de temperatura de 27,09. Aqui o outro período, quilowatts, é aquilo que o Sodré falou, quilowatt perante quilowatt. Se eu fosse fazer isso aqui direto, o desempenho ia dar bem maior. Só vocês verem os números aqui, ó. Tá vendo? Mas não é a realidade, não é assim que a norma manda a gente tratar isso aqui. Você está entendendo? Você pegar aqui, ó, quilowatt, esses quilowatts-horas aqui, ó, todos esses quilowatts por esses quilowatts aqui, você vai ter que somar, vai dar mais. Mas então, de todos esses dias, perante a soma de todos, perante a soma de todos, e fazer o comparativo. Não é assim, não é o que a norma pede para você fazer. Certo? Aí vamos lá, então aqui eu tenho aqui, mas você vê que deu, a comparação aqui já deu resultado, aqui deu, você vê que os resultados são. Então eu tenho aqui uma média de 5,24 para 2,24 e aqui, olha que legal, um comparativo bem bacana para a gente fazer. A temperatura foi menor do que essa temperatura aqui. Né? Então legal. Então vamos lá. Vamos continuar. Aqui tem o gráfico, né? Gráfico de dispersão, certo? A norma também pede um gráfico de dispersão, entendeu? E aqui é o gráfico de performance de tendência, entendeu? Então aqui eu tenho a linha de base, aqui eu tenho a linha de economia, aqui eu tenho isso daqui é médias as temperaturas e aqui as horas de trabalho, certo? Aqui eu estou falando da influência do consumo, que é aquilo que você perguntou, depois é legal ler isso daí, tem lá algumas coisas para você passar, não vou ler aqui agora para você, que a gente está com o tempo apertado aí já. E aqui, ó, quilowatt direto, que é aquilo que o Sodré tinha falado, deu 47,16. Pô, mas por que o resultado deu 45,71? Porque houve um diferencial de temperatura, que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu peguei o 2,40, que é a linha de base, a linha de economia, certo? Que foi lá o resultado que deu com o Economiza instalado. Adicionei mais 2,74% nesse número, ele já não é mais aquele número, é esse número agora, tá vendo? E aí eu faço a diferença percentual desse número perante esse número e o resultado é esse cara aqui, que é o nosso resultado de eficiência final. Entenderam? Nesse teste existiam 4 equipamentos, a gente usou 4 economizas e só mediu um. Porra, por que a gente não fez só em um equipamento? Só colocou um economiza? Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Entendeu? Alguns já sabem por quê, mas para quem não sabe, por quê? O economiza,
ele é uma automação. Se ele está num ambiente que existe outro fornecedor de carga térmica, que não seja ele vai reconhecer e vai se privar. Entende o que eu estou falando? Vocês conseguem compreender isso? Então quer dizer assim, se eu tenho dois ar-condicionados, um está com um economiza e o outro está sem um economiza, ele vai entender que tem uma carga térmica lá que está suprindo, que está refrigerando esse ambiente e vai se privar. Aí o meu resultado aqui vai ser 150%. O que eu estou fazendo com o meu cliente? De novo falando dos valores, missão e tal e tudo mais. Enganando ele. Bom, paramos aqui, né? Aguardar 3 dias para a averiguação, certo? Colocou economiza, mensuramos tudo aquilo lá, fotografamos de novo, guardamos as fotos para enviar para o Juras depois, tal e tudo mais. Tudo tranquilo. Esperamos 3 dias. Após os 3 dias, nós voltamos lá para retirar tudo. Retirar o economiza, retirar o multimedidor, certo? Deixar o ar-condicionado nas mesmas condições que ele estava antes de você ir mexer, restabelecer todo o sistema do seu cliente. Legal, daqui a alguns dias, daqui a 48 horas a gente retorna a conversar, eu vou analisar os dados e te trago o relatório e a gente conversa comercialmente, certo? Aí vamos lá. Retirar o analisador de energia do quadro elétrico. Você simplesmente vai tirar o analisador daqui, o Lucas vai te mostrar para vocês como faz isso, e põe na maletinha e leva embora para o escritório, para casa, para onde for. Não vai querer fazer serviço lá no local. Pega ele onde está e leva embora, certo? Levou ele embora na sua base, com calma. Importante falar isso. Entrar em contato com o suporte da Embrasul. Por quê? O Lucas vai passar aí o suporte da Embrasul, que é o Sandro. O Sandro vai conectar em qualquer notebook que você estiver, via qualquer TeamViewer, qualquer desses artifícios para conexão via Wi-Fi, e ele vai extrair a memória de massa do multimedidor para vocês. Vocês não tem que fazer nada. Ele vai fazer esse serviço para vocês, certo? Vocês não tem que fazer esse serviço. O Lucas vai fazer isso para vocês. O Lucas não, o Sandro. Certo? Então o Sandro vai passar. Aí o Sandro vai gerar esse arquivo. E você vai lá dar como que você vai nomear esse arquivo? O nome do piloto, que é o nome do cliente, e o número de série do multimedidor. Onde está o número de série do multimedidor? O Lucas vai mostrar para vocês. Certo? Após o arquivo devidamente salvo e guardado, né? Por quê? Porque uma vez você salvou e guardou esse arquivo, você vai fazer a limpeza do seu multimedidor para poder usar ele de novo, tirar esses dados lá. Mas só me façam isso depois que vocês tiverem certeza que isso está bem guardado, que realmente foi feito, que tinha que ser feito. Porque uma vez que você executou o comando de limpar, você perde tudo que tinha lá na memória. Entendeu? Isso é importante mencionar. Aí depois de tudo isso feito, você vai enviar por e-mail o arquivo de memória de massa, fotos retiradas, endereço, nome do cliente, descrição das datas de instalação do analisador de energia, data de instalação do economiza, para o meu e-mail josé.juras@autonomia.com.br, e em até 48 horas você vai receber o seu POC, contemplando a memória de cálculo, o relatório final para apresentação do resultado do seu cliente. O que é relatório final? É esse que eu mostrei para vocês. A memória de cálculo é um documento que contempla todas aquelas informações, inclusive a memória de massa do multimedidor, para que o seu cliente, se o seu cliente tiver um engenheiro elétrico que quiser verificar aquela memória de cálculo, ele pega a memória de cálculo e verifica o que foi feito através dessa, para isso que funciona a memória de cálculo, entendeu? Que é a memória daquilo que foi realizado, certo? E aí, fim.